Eita glória, povo de Deus! Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Fica aí conosco até o final, porque no final estarei orando por sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas e através de nós. Antes, quero te pedir, deixa o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Também, se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreva. Também ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque todas as vezes que postarmos um vídeo, uma mensagem de edificação, você será notificado pelo YouTube e irá ser abençoado por Deus, com certeza, através dessas mensagens que nós postamos aqui. E se você sente a bênção de Deus sobre a sua vida através desta palavra, quero já te pedir também, aqui embaixo tem um botão compartilhar, você clica nele e você compartilha em outras mídias sociais, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no direct, no Instagram e por aí vai. Vamos propagar a palavra de Deus. Tu és este homem, foi a resposta de Davi, de Natã a Davi, após o profeta narrar aquela famosa parábola da cordeira pobre. Eu quero que você abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. É nesse texto que nós vamos refletir para a glória de Deus Pai e para a nossa edificação. O contexto deste tema que nós escolhemos, tu és este homem, diz respeito a um período em que os reis deveriam sair para as guerras, e inclusive o rei também de Israel, que estava em guerra com os amonitas. Davi, como rei, deveria estar em meio às guerras, batalhando por sua nação, mas diz o texto bíblico que Davi ficou ocioso em casa. Eis o perigo quando não estamos fazendo aquilo que éramos para estar fazendo diante do Senhor. Quando não ocupamos a nossa mente com coisas de Deus, com a obra de Deus, com os talentos que Deus nos entregou, com os dons espirituais, com o ministério que o Senhor nos confiou. E ao invés de estarmos nos dedicando na palavra, na evangelização, nos trabalhos da casa do Senhor, ficamos ociosos. E quando ficamos ociosos, sem fazer aquilo que Deus nos confiou, abrimos espaços largos para que o diabo venha operar em nossas vidas. E nem o rei Davi ficou isento disso, porque ao invés de estar nas guerras, pelejando em prol do seu povo, Davi ficou ocioso no palácio. E quando estava ocioso, já dizia a minha avó, mente vazia, oficina de Satanás. Ele abriu espaço para o pecado. E do palácio ele começou a avistar uma mulher formosa chamada Batseba. E nós conhecemos a história. Davi tem um caso com Batseba. Davi conspira contra o esposo de Batseba. Davi faz todo um projeto para matar Urias em uma guerra. Ele é cúmplice, na verdade ele é réu de um assassinato. Ele planejou a morte de Urias em meio à guerra, para que pudesse ficar com a mulher de Urias, a Batseba. Além do adultério, seu desejo desenfreado pelos desejos carnais lhe levou a cometer um homicídio. Agora Davi estava manchado pelo adultério e também com as suas mãos meladas de sangue pelo adultério, pelo homicídio. E aí ninguém viu,
Mas tem um Deus lá nos céus que ainda levanta profetas. E Deus levantou o profeta Natan, e Natan foi e contou uma narrativa ao rei Davi, falando que tinha um homem muito rico, que tinha muitíssimas ovelhas, tinha vacas, tinha suas criações, e também tinha um homem pobre, que não tinha muita coisa lá, senão uma pequena cordeira, mas essa cordeira, esse homem pobre, amava muito ela. Ele botava para comer no seu regaço. Ele, essa ovelhinha bebia no copo que o seu dono bebia. Era um amor muito grande. Dormia no seu regaço, tratava aquela ovelha como uma filha. E aí Natan conta que viu um viajante. Veio ao homem rico, só que o homem rico deixou de pegar uma de suas ovelhas, deixou de pegar uma de suas vacas e tomou a ovelhinha do homem pobre, a única que ele tinha, a única que ele amava. O homem rico foi lá, pegou para dar ao viajante. Davi então ficou irado com isso. Acendeu-se a sua ira em grande maneira contra aquele homem. E Davi disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado. Aí vem a resposta de Natan: Senhor, tu é este homem. Foi você quem fez isso. Você é esse homem rico. E realmente Natan estava descrevendo a história de Davi, os atos pecaminosos de Davi, que matou Urias para pegar a única cordeirinha que ela tinha. Davi despreza a Deus. O Senhor diz para Davi: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor. Eu te dei mulheres no teu seio. Dei também a casa de Israel. E dei também a casa de Judá. E se tu acha isso pouco, Davi, se tu tivesse pedido mais, eu daria mais bênçãos sobre a tua vida. Eu te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Eu poderia te abençoar mais, eu poderia fazer mais sobre a sua vida, mas tu me desprezaste, Davi, fazendo o que é mal aos meus olhos. E a gente pode apontar o dedo para Davi, mas quantas vezes nós não temos desprezado a Deus? Deus tem nos abençoado tanto, com saúde. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem nos dado uma família maravilhosa, aleluias. Mas quantas vezes não desprezamos as bênçãos de Deus? Sempre queremos olhar para o jardim do outro, para a grama verde do outro lado. Sempre queremos fazer o que é mal aos olhos do Senhor, desprezando as bênçãos e a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Mas uma coisa é certa: para o pecado existem as consequências. E o pecado de Davi lhe trouxe gravíssima consequência. O Senhor disse para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes. E essa espada fala de juízo. O juízo não ia se apartar da casa de Davi por causa do pecado que ele cometeu. E o que é interessante é que Deus expõe o pecado oculto de Davi, porque até então estava oculto de todo mundo, mas o Senhor expõe o pecado de Davi. Tanto é que o próprio Deus falou para Davi dizendo: porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante
todo Israel e perante o sol. Isto é, Deus está dizendo, você matou, cometeu homicídio em oculto, você adulterou em oculto, mas eu vi tudo, e a espada vai estar sobre a tua casa, e a desgraça vai ser tão grande que todo mundo vai ver o pecado que você cometeu. Deus ainda expõe o pecado, irmão. O problema é que às vezes está faltando os profetas dentro da igreja. Pecado dentro da igreja não falta não, só o que tem. O que falta é profeta que tenha coragem de bater de frente com os reis e denunciar o pecado que está em oculto. Deus expõe através do profeta Natan o pecado de Davi e dizendo, a espada não vai se apartar. Davi estava irado. Davi era rei, soberano. Ele poderia só dar uma ordem e mandar matar o profeta. Mas aqui onde é que vem o sentimento de um homem que é segundo o coração de Deus. Porque Davi não se irritou com a palavra, não se irritou contra o profeta. Davi, que poderia ter matado o profeta, escolheu reconhecer o seu erro e suplicar sua misericórdia ao Senhor. Davi reconhece o seu pecado e talvez é neste momento que ele compõe o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esta é a oração que Davi faz ao Senhor, clamando por misericórdia, por perdão, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua iniquidade. E apesar de tudo que Davi fez, o Senhor disse através de Natan: transpassado está o teu pecado. Deus liberou o perdão sobre Davi, porque Deus é um Deus benigno, misericordioso. Não há pecado que Ele não perdoe. Ele tem perdão para todo e qualquer pecado. Ele tem um sangue vertido na cruz para nos purificar de toda a iniquidade. E apesar de Davi ter recebido perdão, vale salientar ainda que as cicatrizes ficaram e as consequências também. Porque Deus por vezes perdoa, mas as consequências ficam. O profeta disse: você não morrerá, mas o teu filho sim, e a espada continuará sobre a tua casa. E assim foi. Deus perdoou Davi, mas a partir daquele instante a espada estava sobre a casa de Davi. O filho dele morreu. Depois veio Salomão e isso só se generalizou no porvir, quando então as tribos se dividiram e houve uma tragédia enorme. Dentro da casa de Davi, os próprios filhos de Davi tomaram as mulheres, as esposas de Davi, para ficar com elas. Houve rebelião dentro da sua própria casa, os seus próprios filhos se brigando, se rebeliando. As consequências do pecado ficaram, apesar do perdão. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, porque o pecado ainda é pecado e tem suas consequências severas. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Deixa eu orar bem rapidinho por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse instante.
Eu quero orar por esse meu irmão, eu quero orar por essa minha irmã, que a tua bênção, Pai, esteja sobre a vida dele. Pai, aquele que entendeu a mensagem, que recebeu a mensagem e está reconhecendo os seus erros, está confessando o seu pecado diante de ti, não diante do homem, mas diante de ti, Senhor. Libera perdão. Libera, meu Pai, uma palavra de amor para o seu coração, meu Pai. Abençoa-o de maneira poderosa. Chega com refrigério, chega com teu aconchego espiritual, meu Pai. Deus, abençoa todos aqueles que estão me ouvindo com perdão, com misericórdia, com a tua benignidade, que a tua mão esteja estendida para perdoar, para abençoar, para resgatar, para libertar, para curar as almas que estão feridas, meu Pai. São essas coisas que eu te peço e eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.